Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para mais uma leitura e essa leitura é para o coletivo do signo de Virgem. Bem-vindo, virginiano! Espero que vocês estejam todos muito bem. Eu quero agradecer a presença, as inscrições, as curtidas, comentários. Eu quero agradecer vocês pelo suporte. Muito obrigada. Então, Virgem, hoje nós vamos dar uma olhada na energia geral para os próximos 30 dias, né? Então lembra, se você chegou até aqui, se aqui chegou até você, vai ter uma mensagem aqui para você, tá bom? Não existe coincidência, tá? Então se esse vídeo chegou até você, vai ter uma mensagem aí para os próximos 30 dias, tá bom? Vamos começar então, vamos dar uma olhada. Vamos ver qual é a mensagem que o universo tem para trazer para o coletivo do signo de Virgem. Nós vamos começar com os oráculos. Qual é a mensagem que os oráculos querem trazer para o coletivo do signo de Virgem? Qual é a mensagem para o coletivo do signo de Virgem para os próximos 30 dias? Ok, gratidão. Vamos lá. Mensagem para o coletivo. O que Virgem precisa saber? O que Virgem precisa escutar? Qual é a informação que quer chegar até Virgem? Vamos ver. Mensagem para o coletivo para os próximos 30 dias. Mensagem dos oráculos. Vamos ver. Ok. Mais um. Vamos lá. Qual é a mensagem para o coletivo desse signo? Essa leitura, ela é para quem tem Sol, Lua, Vênus ascendente, ou se você tem esse signo forte no seu mapa, tá bom? Vamos lá então. Ok, tem gente aí que está comparando você com outras pessoas, tá bom? Eu comparo você com os outros. Aqui tem uma energia de comparar. Tem alguém aí que está comparando. Tem alguém aí que está, como é que fala? Tá encantado. Tem uma certa encantação por você, tá? Então, quando a pessoa está assim, muitas vezes ela pode comparar você com outras pessoas, né? E também tem uma coisa, viu? Aqui também tem uma energia de alguém que já se foi, alguém que você não tá mais com essa pessoa, tá? E essa pessoa fica com um, fica com outro e não encontra ninguém igual a você. Tá? Com o mesmo suporte, com a mesma afinidade, com a mesma conexão. Aqui tem essa energia também, viu? Tá aqui. Aqui, vamos ver, agora vocês têm, vamos ver. Você está sendo chamado. Ok, você vai ser chamado para fazer alguma coisa, você vai ser chamado para participar de algum evento, de alguma situação, tá? Confie que tudo vai dar certo. Tá? Confie que você é capaz, confie que você tem tudo o que você precisa, tá? Confie que tudo vai dar certo, tá bom? Pelo que eu tô vendo aqui, é uma oportunidade que aparece, tá? Às vezes é normal a gente se sentir um pouco inseguro em relação a alguma coisa, tá? Então tá aqui falando, tá? O tigre, né? Que eles falam, tem o olho do tigre, né? Eu tô com o olho do tigre. Às vezes a gente pode nem se sentir tão assim, com tanta autoconfiança, mas você fala para si mesmo, você se olha no espelho, você faz a afirmação: eu tô pronto, eu vou conseguir, eu tô pronto, eu vou conseguir. Essa situação precisa de mim, porque é assim, né? Muitas vezes a gente tem situações que precisam da gente, né? Então aí você fala: não, essa situação precisa de mim. Eu tenho o poder, eu tenho o conhecimento, eu tenho o que eu preciso ter para poder participar dessa situação, para poder fazer isso, tá bom? Então tá aqui. Bênçãos, tá aqui. Bênçãos. Aqui é um pássaro, né? Pássaro é sempre sinal de mensagens, né? Conversa, fofoca, cuidado com fofoca, não se metam com fofoca, né? Pode ter alguém que tá fofocando aí, tá? Mas aqui tá falando bênçãos, bênçãos chegando para você. É um momento de você colher alguma coisa, o fruto de alguma coisa que você vem fazendo, tá? É um momento de... Aqui tem uma energia boa,
tá? Logicamente, não é uma energia ruim. Aqui é uma energia boa, tá? De alguma coisa que vai acontecer. Os ares estão mais leves. É um momento de sorte para você, Virgem, tá? Alguém aí. Aqui nós temos um pássaro, nós temos um rio, fluxo, água, tá? Pode ser alguma coisa. Virgem pode estar com as emoções mais calmas, sabe? Mais tranquilo, querendo alcançar, tendo objetivo isso, as emoções mais calmas, né? Aqui tem alguma conversa, tem alguma mensagem, tem alguma situação que chega que vai acalmar aí as emoções de vocês, viu? Vai mostrar um caminho, vai esclarecer algo que pode estar confuso para vocês, tá bom? Ok, e agora aqui nós temos, aqui nós temos esse deck aqui, esse oráculo, ele fala de como que você pode cultivar o seu bem-estar. Então, na verdade, ele dá uma sugestão, tá bom, para você. Aqui o tema é planejando a sua abundância, tá? Como que a gente planeja a nossa abundância? É muito importante no decorrer da nossa jornada, que a gente fala muito, é você saber o que você quer. Mas nem sempre é fácil saber o que você quer, né? Exige um pouco de autoconhecimento, existe um pouco de saber o que é bom para mim, o que eu gosto de fazer, né? E é muito normal a gente não saber muito bem o que fazer, né? Lembra? Às vezes, até mesmo para fazer uma faculdade, a gente não tem tanta certeza do que quer fazer, né? Então, por isso está falando, é muito importante você planejar, é muito importante você focar, é muito importante você descobrir aquilo que você quer fazer, para que você possa colocar o seu foco naquilo. Porque quando você colocar o seu foco naquilo, você vai colocar poder naquilo. Você vai colocar energia naquilo. Aquilo vai crescer. Aquilo vai se desenvolver. Então aqui está falando, planeje a sua abundância. Você pode visualizar, você pode pensar, você pode... Para você poder alcançar os seus sonhos, obviamente, é necessário um plano prático, né? Vamos lá, se eu quero ser médico, eu vou estudar, eu vou entrar na faculdade, eu vou passar lá quantos anos eu preciso, né? Então é preciso o plano prático, tá? Então eles estão falando aqui, ó, planeje a sua abundância, planeje para aquilo que você quer manifestar, tá bom? Você pode escrever um diário, quando você escreve o diário, a sua mente vê, é um extra poder para o seu plano, para os seus planos, para o seu sonho. Então você pode pegar um caderno e você pode escrever passo a passo o que você vai fazer, como que você vai fazer e o que você quer fazer. Parte disso também é você visualizar, é você falar para si mesmo como que você quer que aquilo seja. Tudo isso são coisas que fortalecem o poder de manifestação. É disciplina, tá? Tudo bem, disciplina às vezes pode ser uma palavra meio, tão cansativo, né? Mas é algo simples, precisa um pouco de disciplina, precisa um pouco de dedicação, precisa de foco. E o mais importante, precisa de você saber o que você quer, aonde você quer chegar, o que você vai fazer, tá? Então planeje, escreva, visualiza, tá? Aqui, ó. Vai ajudar você a colocar as ideias em ordem, tá bom? Então vamos lá então, vamos continuar. Vamos dar uma olhada qual que é a mensagem do tarô para vocês. Vamos lá. Qual é a mensagem do tarô para vocês? O que o tarô quer falar? O que o tarô quer trazer? Qual que é a mensagem do tarô para vocês? Eu vou tirar uma cruz celta e com essa cruz celta nós vamos dar uma olhada, ver como é que tá a energia, tá? Vamos lá então. Vamos dar uma olhada. Vou tirar uma cruz celta e nós vamos ver como que tá a energia para o coletivo do signo de Virgem. Vamos lá. Mais uma. Vamos lá. Ok, gratidão. Vamos lá. Como que tá a energia do coletivo? O que está acontecendo? O que está chegando? Vamos dar uma olhada. Ok, gratidão. Vamos lá. Ok.
7 de ouros, 7 de coins, 7 de ouros. Ó, aqui assim, o 7 de ouros, de repente, se você tiver precisando de dar uma pausa para refletir, para redirecionar, para esperar alguma coisa. O 7 de ouros é uma carta muito positiva, que é uma carta que fala de estar plantando sementes, de estar se organizando para o futuro, de estar fazendo investimentos, de estar esperando alguma coisa. Ok, eu preciso esperar alguma coisa para poder continuar. Tá? O 7 de ouros é alguma coisa no mundo material, é ouros, né? Então alguns de vocês aí podem estar esperando, tá? Mas o mais importante que eu vejo aqui é que é uma carta que fala de que sementes estão sendo plantadas, sementes boas, sementes com potencial. Vamos continuar, vamos ver. Vamos ver. Ok. Ok. 9 de paus. Pessoal, essa jornada, isso que vocês vêm fazendo pode estar sendo cansativo, tá? Eu vejo aqui que vocês têm responsabilidade, vocês têm deveres a cumprir, todo mundo tem. Bom, a maioria de nós tem uns mais, né? Mas aqui tá falando que tem... tá falando, eu tenho dever a cumprir, eu tenho responsabilidades, eu tenho coisas para fazer. O 9 de paus fala pra gente assim, que sim, tem um desgaste, tem um cansaço. Eu tô aqui, eu vou dar um conselho, peguem aí como é que fala? Um daqueles montinhos acende um incenso, pega um desses montinhos de ervas, né? Como é que chama aquilo? Sage. Aqueles montinhos de queimar, sabe assim? Para ajudar a purificar o seu ambiente, para ajudar a elevar um pouco a energia. Compra um daquele, tá? Não acho que é caro. Daqueles de queimar, tipo uns incensos, umas coisas assim. E você de vez em quando você acende no seu quarto, você acende no seu escritório, você acende, tá? Isso para ajudar um pouco dissipar um pouco a densidade da energia, tá? Ajudar a purificar um pouco o ambiente, tá bom? Alguns de vocês podem não gostar do cheiro, eu gosto do cheiro. Mas ajuda um pouco, sabe? Ajuda. Você pode pegar um desse, você pode pegar uma pena. Já vi muito isso. Eu não tenho a pena, mas você pode soprar com a pena. Queima essa coisa de erva, tá? Gente, eu esqueci o nome. Em português. Em inglês é sage, tá? S-A-G-E. Você pode queimar aquilo, tá? Eu tô vendo aqui, ó, porque eu vejo que vocês têm uma energia aqui de cansaço, de estresse, mas tem uma coisa. Eu tô vendo aqui também que desistir não está no sangue de vocês, né? Tem uma música que fala assim, desistir não está no meu sangue. Tá aqui, ó. Não desista, tá bom? Eles estão falando aqui para vocês purificar o ambiente de vocês, tá? Purificar com erva. Toma um banho de alecrim, tá? Toma um banho de alecrim, tá? Coloca uma planta no seu ambiente, alguma coisa de erva, de planta, tá bom? Para ajudar você a levantar, se purificar, ajudar com a energia densa, tá? Porque às vezes não é difícil a jornada, às vezes, ainda mais quando a gente depende de uma outra pessoa. Alguns de vocês aqui estão esperando alguma coisa, tá? Vamos continuar, vamos ver. O tema da leitura de vocês aqui, para alguns de vocês, tem a ver com arte, tem a ver com música, mas apareceu aqui um romance. Para alguns de vocês aqui tem uma questão de amor, tem romance, tem um amor que pode estar começando, uma enfatuação, aqui tem um encantamento, tá? Essa carta também fala, ok, eu estou precisando de cultivar algumas ideias diferentes, tá? A filha de copas, né? Que é a rainha, não, que é o pajem, né? Pajem de copas, né? Daughter of Cups, que é o pajem. O pajem fala de ideias fora da caixinha. Eu estou precisando ter umas ideias diferentes, eu estou precisando me organizar, eu estou precisando encontrar. Eu sei mais ou menos o que eu quero, mas eu não sei muito bem, talvez, como chegar lá 100%. Mas eu vou falar uma coisa.
Se isso estiver acontecendo com vocês, não desista, porque o caminho vai se apresentar para vocês, viu? O caminho vai se apresentando, ok? Aqui, ó, ideias fora da caixinha, sabe? Cuidado com gastar dinheiro por emoção, tá? Cuidado com, eu tô me sentindo mal, você começa a gastar, depois fica super estressado com o dinheiro que deve, tá? Cuidado com essa questão aqui também, tá? Gastar por emoção, por impulso, eu tô me sentindo, que é a terapia do gastar, né? Mas tem aqui ideias fora da caixinha, vamos ver. Ok, tem 9, eu vejo que muitos de vocês estão lidando mesmo com a necessidade de manifestar mais dinheiro para se sentir mais seguro, né? Então, o 5 de ouros fala pra gente assim. O 5 de ouros fala da questão da falta, alguma coisa está errado. Isso aqui pode ser dinheiro, ou pode ser também que, tipo assim, eu tô fazendo alguma coisa, o ambiente que eu tô, o que está acontecendo, tem alguma coisa errada e eu não tô satisfeito, sabe? Pode ser que não estão fazendo algo, porque virginiano é exigente. Virginiano pode até não ser exigente de falar, de querer mandar, né? Quando a gente atinge um certo nível de consciência, a gente não sai mandando todo mundo, né? Lógico, a gente respeita as pessoas, né? Mas virginiano por si próprio, ele é meticuloso. Ele sabe o que é uma coisa bem feita e ele sabe o que é uma coisa que é mal feita. Então, às vezes, o virginiano vê uma coisa que está mal feita e irrita, né? Principalmente se for uma coisa que o virginiano estiver gastando dinheiro, pagando, se o virginiano estiver, né, muito investido naquilo, né? Então tem alguma coisa aqui que não está do jeito que vocês gostariam, tá bom? E tem uma questão forte aqui de finanças também, dinheiro, está afetando as minhas finanças, eu preciso manifestar mais dinheiro. E também tem uma coisa aqui também. Aqui eu vejo que alguns de vocês aí podem estar sentindo falta de alguém, tá? Vamos lá. Vamos ver. Ok, a sacerdotisa. Peixes ou peixes no mar? Vamos lá. Vocês têm peixes, tem Sagitário, vocês têm Touro e peixes, né? Então vamos lá. A sacerdotisa fala pra gente que é necessário fala que é necessário você seguir a sua intuição. Você mais ou menos aqui você já sabe a sua resposta. Essa carta também ela fala assim, que se você não tiver certeza absoluta, logo você vai saber. Essa carta ela fala de juntar informação, é necessário eu juntar informação. É necessário a informação vai chegar para mim. Para alguns de vocês, eles estão falando aqui, você vai ter que estudar alguma coisa. Você vai ter que adquirir mais conhecimento em alguma situação. Tá bom? Alguns de vocês aí pode estar bloqueado ou bloquearam alguém. No futuro próximo agora, vamos ver. 8 de copas, olha isso. 8 de copas. Tem alguma coisa aí que não tem mais como tolerar. Tem alguma coisa aqui eu vejo assim, à medida que vocês vão se aproximando, tomando mais consciência, conhecimento de uma situação, o 8 de copas fala pra gente que em breve você vai estar aí deixando alguma coisa para trás. É momento de deixar. Tem essa frase que eu escutei em uma série que eu estava assistindo, né? A série chama O Jovem Papa, né? The Young Pope. Ele falou, o passado é um quarto claustrofóbico, é um quarto muito cheio, é um quarto sufocante, tem muita coisa no passado, tem coisa demais. O presente é só você e os seus olhos, é onde você pode tomar melhores decisões, tá bom? Então aqui vocês aqui tá falando, identifica o que você pretende fazer e você deixa para trás, você vira uma página, você vai em direção ao sol, tá? Pode ver que aqui, ele tá indo em direção ao sol, tá vendo? Ele tá deixando para trás um monte de copo. Muitas vezes, pessoal, pode não ser uma coisa muito óbvia, tá? Muitas vezes a gente tem que ser muito forte para poder
decidir deixar aí, né? Mas aqui não se esquentam. Aqui tem alguma coisa, uma situação que está deixando vocês de verdade. É hora de... Aqui para alguns de vocês também tem a energia que me veio, como se vocês tivessem que ir atrás de algo. Vocês têm que ir atrás de algo. Tem que ir atrás, de repente, até alguém. Tá? Mas usa discernimento, tá bom? Vocês, como que tá a sua energia? Eita, 8 de espadas. Ok, restrições. 8 de espadas na energia de vocês. Fala assim, ó. Restrições. Eu tô me sentindo restringido por alguma falta de informação. Eu tô me sentindo, por algum motivo aqui tem uma energia eu tô me sentindo restringido. E isso aqui, essa energia pode ser o que tá segurando a energia, tá? Aqui tem restrições. O 8 de espadas é uma carta que previne algo de acontecer muitas vezes, tá? Bloqueios mentais, está travada em uma situação sem condição de poder sair dela por motivo A ou B ou C, de repente não é a hora certa, tá? Vocês aqui tá falando que vocês estão no... Cuidado com o medo também. Cuidado com... Para alguns de vocês não estão conseguindo enxergar alguma coisa aqui, tá? Vocês não estão conseguindo enxergar. Vamos continuar. Vamos ver. Como é que tá o ambiente? Vamos ver. Como é que tá o ambiente de vocês? Olha isso. O ambiente de vocês. Os anjos da guarda de vocês. Os guias de vocês. Olha como tem uma mão segurando a outra. Vocês podem ficar tranquilo que na hora certa você vai ter aquele sinal, você vai ter aquela mensagem, você vai ter aquela luz, né? Todos os caminhos, como é que é? Todas as luzes vão te mostrar o caminho. O 6 de ouros nessa carta, claramente aqui, ó, tem uma mão divina, tem uma mão que muitos de vocês talvez não consigam ver literalmente, né? Que tá aí dando suporte para vocês, tá? Alguns de vocês aí, vocês vão receber uma quantia que vai te dar a oportunidade de seguir adiante com seus planos, viu? Pessoal, essa leitura, ela é para milhares de pessoas. Se você quer dar uma olhada na sua energia para saber como que você tá, a sua situação, tá? E quer marcar uma consulta particular comigo, a informação está na descrição do vídeo. Você pode mandar uma mensagem e eu vou agendar você, e sou eu que falo com você pessoalmente, tá bom? Essa leitura aqui ela é para milhares de pessoas, tá? Mas aqui primeiro, tem seus anjos, seu Deus, seus guias, você tem aí uma entidade que está te segurando, que está te oferecendo uma ajuda, tá? E para muitos aqui tem uma questão de algum dinheiro chegando que vai ajudar aí, sair, que vai ajudar, que vai ajudar você a se mover, sair um pouco dessa energia da restrição. Vamos ver. Ok. Às vezes, às vezes você pode estar... Já é a segunda carta que fala isso aqui, né? Você às vezes pode ter medo se você vai dar conta ou não, tá? Se você vai dar conta, se vai dar certo, né? O elemento terra, a gente gosta de certezas, a gente gosta de segurança, né? Mas, infelizmente, certeza e segurança é uma coisa que não existe, né? Não nesse plano, a gente não tem essa, né? Então, aqui tá falando assim que às vezes o virginiano fica com medo de não dar conta, fica com medo se vai dar certo, se vai conseguir fazer certo. A gente tem medo de errar, porque às vezes a gente investe muita energia, a gente investe tempo, dinheiro, energia, né? Vamos continuar, vamos ver, para alguns de vocês aqui, e alguns de vocês aí pode estar passando medo de se relacionar com alguém por medo de triângulo, viu? Alguns de vocês aí. Ah, eu tô com medo de me relacionar com essa pessoa porque eu tenho um pouco de medo de triângulo. Me parece que tem um alerta aqui, um red flag aí que tá piscando, né?
No futuro. Ok. 3 de espadas. Me parece que tem alguma coisa aqui mesmo que precisa ser resolvida. Eu vou esclarecer esse 3 de espadas. No futuro. No futuro tem uma decepção. Na verdade, eu não vejo vocês... Ok, deixa eu mostrar essa carta. Aqui, ó. Sabe o que eu vejo aqui no futuro? 3 de espadas. Eu vejo como se vocês vão se sentir pressionados. Inclusive, já é até bom que vocês saibam. Eu falo muito isso. Eu gosto às vezes, quando sai uma carta que não é muito positiva, sempre assusta a gente um pouco, né? Mas eu falo assim, bom, é bom saber que esse caminho eu vou ter a chance de encontrar esse 3 de espadas, porque eu já estou vendo que ele é uma possibilidade. Então, o que eu posso fazer para evitar esse 3 de espadas? Ok, eu vou ter que fazer uma escolha, eu vou ter que tomar uma decisão, eu vou ter que me mudar, eu vou ter, tá, e isso vai me causar um 3 de espadas, uma dor emocional, né? Então tá, então eu já estou preparado, então eu vou tomar as providências necessárias para poder lidar com essa situação. Porque eu vejo aqui que vocês têm coisa boa chegando para vocês, mas vocês vão ter que sair de uma zona de conforto. É isso que eu estou vendo aqui. Tá? Vocês vão ter que expandir, vocês vão ter que deixar alguém ir. Viu? Aqui tem essa questão, vocês vão ter que deixar alguém ir. Isso vai causar, tá aqui. Tem alguma mudança aí, tem alguma coisa acontecendo que vai causar um pouco de estresse, mas não é que é ruim. A mim, vai ser ruim, mas não é que você vai ficar ruim, é que você vai ter que tomar uma decisão. Outras coisas estão chegando, tá? Largar um lugar, eu tenho que largar meu trabalho. Sim, vai ser desconfortável, né? Mas é porque tem coisa nova chegando, uma porta fecha, a outra abre, tá? Virgem, então tá aqui, meus queridos, tá bom? Tem uma energia nova aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Porque tem o 8 de copas, o 8 de copas fala de deixar alguma coisa. Vocês estão com medo de dar um passo aí, às vezes, em alguma coisa. Mas vocês estão sendo ajudados e guiados, tá bom? Tem alguma coisa nova aqui. Tem alguma coisa nova aqui que está desabrochando, tá? Uma paz de espírito, um amor novo, um projeto novo que está desabrochando, tá bom? E está pedindo para você ter um pouco de paciência, colher mais informação, tá? Porque na hora certa você vai saber o que fazer. Vai tirar você dessa energia do 5 de ouros, vai trazer mais dinheiro, vai trazer mais amor, mais estabilidade. Vai tirar você dessa energia, tá bom? E não tenha medo, você está preparado. O 3 de ouros, não tenha medo, você está preparado. E se você não estiver 100% preparado, uma vez que você começar, você vai estar. Você vai aprendendo e você vai aperfeiçoando e vai melhorando e vai vivendo. A palavra-chave que é viver. Tá? Então, Virgem, essa foi a sua leitura. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Muito obrigada, fiquem com Deus, boa sorte e até logo.